Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós, porque de um tempo para cá, eu estou falando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. No mês passado a gente falou sobre o Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Então, quem é o Cristo Consolador? Porque no Novo Testamento vai estar lá o Consolador prometido. Então Jesus falou, mas eu mando o Consolador. E muitas religiões interpretaram, olha, acho que todas, a única que acredita que o Consolador prometido é o Espiritismo são os Espíritos. Porque as outras religiões acreditam que o Consolador seria Jesus que viria naquela questão lá de separar o joio do trigo. Então seria aquilo que o ser humano por muito tempo sempre comentou e sempre esperou, o tal fim de mundo. Então no Espiritismo vai aprender que o mundo não tem fim, não existe esse fim de mundo. O que existe são fins de etapas. Nós já fizemos lá o primário. Nosso tempo era primário, agora é fundamental. Então, a pessoa faz, depois ela já passa para outro, para outro, para outro. Então, a cada tempo tem um tempo. Então, isso que aconteceu para nós. E na humanidade também tem os seus tempos. Porque nós somos espíritos que vivemos aqui há muitos e muitos séculos. Então, tudo que a gente lê, por exemplo, na Bíblia ou na história, nós estávamos, quando essas coisas aconteceram, nós estávamos ou do lado de lá ou do lado de cá. Que é uma das coisas que prega o cristianismo, que a gente, se a gente não aceita essas coisas, nem adianta nós ficar no espiritismo. Porque isso aí é fundamental, né? Acreditar em Deus. Quer dizer, quem não acredita em Deus, para quem vai em alguma religião? Quem, por exemplo, no espiritismo, quem não acredita que os espíritos podem se comunicar conosco, também não adianta. Então essas coisas nós temos que trabalhar dentro de nós, para nós entender. Porque daí vai ser melhor para nós evoluir. Que aquilo que a gente já está entendendo, já faz parte do nosso progresso. Então, porque duas vezes Jesus falou na direita e na esquerda. Que hoje, devido à parafernália que está, política, essas coisas tudo, muita gente esquece que nós temos uma mão direita e uma esquerda, né? Que tem uma perna direita e que tem uma perna esquerda. Então Jesus, quando se referia a isso, ele se referia usando um instrumento que a gente tem em relação ao lado moral. Por exemplo, quando Jesus falou que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, por que ele usou primeiro que a mão esquerda não saiba o que a direita faz? Por que ele falou desse jeito? Quantos aqui são canhoto? Não tem nenhum canhoto, né? Todo mundo usa mais a mão direita, né? Mas tem os canhotos, que são uma percentagem, mais ou menos, eu acho que quase 10%. Que em outras casas, que às vezes tem bastante gente, eu faço essa pergunta, sempre tem alguns. Tinha uma lá que tinha, acho, umas 40 pessoas, daí tinha 4 que eram canhotos, quer dizer, 10%. Então, qual é a mão que nós mais usamos? Não é a direita? Então a direita faz mais que a esquerda, concorda? Então, que a mão esquerda que faz menos não cobre o que a mão direita faz.
Porque essa mania nossa de estar sempre cobrando o que a gente faz. Porque no cristianismo vai ficar bem claro que a gente tem que se doar, a gente tem que servir. Mas a maioria de nós não quer servir, não. Nós queremos tirar vantagem. Então a gente muitas vezes faz as coisas, mas com outra intenção. Aí as coisas não acontecem como a gente queria. Aí a gente fala o quê? Ingratidão. Porque uma coisa nós temos que admitir. Se nós sentimos ingratidão de alguém, é porque nós somos interesseiros. Porque então o que a gente fez para aquela pessoa, a gente ficou esperando o retorno. Como não veio o retorno, a gente veio falar, mas ingrata, aquela pessoa, tudo que eu fiz, e a pessoa nem está aí, quer dizer. Então a gente fez com a intenção de receber. Por isso que já começa com os pais. Os pais que criam os filhos com a intenção de receber, vão se frustrar. Porque na velhice deles, os filhos estão envolvidos com a família deles. Então eles não vão poder dar a mesma atenção que às vezes a gente espera. Então são várias questões aí que Jesus fala lá no Evangelho que tem a sua profundidade. Quando ele falou também sobre separar os da direita seriam os que iam para o inferno, os da esquerda os que vão para o inferno, os da direita para o céu, também é nesse sentido. Porque o céu e o inferno não existem. Já no Espiritismo, isso aí está cortado. Não existe céu e inferno, da maneira que nós aprendemos. Deus não cria um lugar onde é que é só sofrimento e um lugar onde é que é só felicidade. E há pessoas que querem a felicidade não podem ser egoístas. Então, como é que nós ia ser felizes se as pessoas que a gente gosta estão no inferno e nós estamos no céu? Então, são várias coisas que nós temos que começar a pensar melhor nas coisas que Jesus falou. Então, por isso que ele vai colocar, que é a peneirada que está acontecendo no nosso planeta. Então, pessoas em provas e expiações estão passando para provas de regeneração. Então, aqueles que não quitam a sua dívida têm a possibilidade de sair do planeta Terra e ir para um planeta inferior, porque não progrediram. Enquanto outros progrediram, eles... Porque tem os teimosos, aquelas pessoas resistentes no mal. Deus sempre vai dar chance para eles, mas também vai criar lugares onde eles vão poder se recuperar melhor. Se aqui não tem jeito, então eles vão ter que ir para um lugar pior para aprender e lá fazer alguma coisa. Então é nesse sentido que Jesus usa essas palavras. Então, pessoa, porque ele falava, bem-aventurados os homens de boa vontade. Boa vontade existe em nós sempre, ou nós somos meio assim, uma hora tem boa vontade, aquilo depois já cai de novo, como não dá como eu quis, aí eu já desanimo. Então é isso que é outra coisa que nós temos que corrigir em nós. A boa vontade tem que ter uma coisa que a gente tem dentro de nós sempre, ter boa vontade. Fazer nossa parte com gosto. Que aí essa é uma das questões, aquele jogo de empurra dentro da família. A mãe manda um fazer uma coisa, eu não vou, manda fulano, né? Fica aquele que já eu, quando era criança, minha mãe já fazia. Olha o jogo de empurra. Eu falei para um fazer, vai fazer. Que nós estávamos ali. Agora, se trouxesse presente, estava tudo caía na frente lá, quase derrubava a mãe. Que queria antes do outro. Porque é isso que o Espiritismo também vai dizer. Nós somos a mesma criança que nós era quando era criança. Que é o mesmo espírito. Quer conhecer uma pessoa? Observa bem quando ela é criança. Ela provavelmente, durante a encarnação, ela pouco vai mudar. Vai permanecer.
Só que ela vai aprender a fingir. A criança é mais espontânea, ela é mais, né? Já conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo com os adultos a fingir, a se disfarçar. E aí é que muitos de nós, às vezes, levam para o resto da vida. E os espíritos, não precisam ser muito evoluídos, ficam gozando de nós. Ó. Olha aí, ó, pensou uma coisa, mas falou outra. Porque eles leem o pensamento, não precisa ser muito evoluído para ler o pensamento. Então aqui no Cristo Consolador, Cristo fala sobre o jugo leve. O que é jugo? Porque tem gente que coloca a palavra jugo como cabresto. Não é. Porque o jugo são os nossos problemas, nossas aflições, nossas agonias. São coisas que são difíceis, problemas. E isso é o jugo. Por que são problemas? Porque nós não sabemos resolver. E muitas vezes não queremos meter a cara para resolver. Então, por isso que fica difícil daí resolver. Porque a gente se mantém e ainda joga que os outros têm que resolver. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Então você vê, Jesus não é um carrasco. Jesus não é uma pessoa que vem impor as coisas. Ele vem para dar exemplo, que é uma das grandes dificuldades nossas. A gente é tão mau exemplo quanto os outros, só que a gente critica os outros. Os outros criticam nós. Aí fica aí esse ping-pong. E realmente vai valer mais o exemplo que nós demos, que isso que Jesus fez. Ele deu bom exemplo para todo mundo. Ele era um bom exemplo para os apóstolos, para todas aquelas pessoas que conheceram ele. Ele não deu um fora. Inclusive aquela história lá dos vendilhões do templo, os vendilhões do templo não eram os camelôs, era quem estava dentro do templo, que inclusive se aproveitava das pessoas que tinham menos poder aquisitivo, para eles dar aquelas enganação deles, e aí pegar uma comissão para eles. Então eram os sacerdotes, os escribas, fariseus, eles eram os vendilhões do templo. Então Jesus jamais teria aquele ato histérico que ficou conhecido. Que aquilo é um ato de uma pessoa histérica. E Jesus não está nesse nível, pela evolução dele. Porque o mau exemplo é a mesma coisa que a polícia surra nossos filhos porque eles fizeram arte. Ela vai pegar quem? Não é os pais? Se os filhos, as crianças fizerem alguma coisa, quem vai ser chamado é os pais, não é? E lá então vai ser diferente? Aí ele vai bater nos filhos e deixa os outros lá fazendo as bandadas. Porque sempre o ser humano gosta do poder, mas é onde ele mais se estraga. Por isso que o Evangelho deixa bem claro. O poder e o dinheiro são provas dificílimas de se sair bem. Então, a maioria de nós que se mete nisso aí, geralmente se sai pior. Por isso que ele deixa bem claro, o poder vem de Deus. Então, a nossa função aqui é ser exemplo para os outros. E não querer mandar nos outros. Não querer fazer que os outros façam as coisas como a gente acha. Tudo nós temos um pouco de mandão. Tanto homem como mulher. Dá o poder para uma mulher para ver. Tá aí quantas mulheres que se perdem com o poder na mão. Então, porque são espíritos em evolução. Só que uns ocupam um corpo feminino, outros um corpo masculino. Por isso que existe a lei de igualdade, que fica bem claro.
o homem e a mulher, nenhum é superior ao outro. E se Deus coloca os dois, é porque eles têm um compromisso, principalmente em dar condições para os espíritos do encarnado. Por isso que eu tenho o sexo. Sexo tem o lado divino, embora boa parte das pessoas se comprometa. Mesma coisa a alimentação. A alimentação nós precisamos, até um ponto. Passou daquele ponto, faz mal, vicia, engorda e assim por diante. Então, vamos para entender melhor, veja o que ele fala. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos aflitos. Tem uma condição, não é simplesmente para garantir a felicidade de vocês. Tem uma condição. Essa condição está na lei que ele ensina. Então, o Evangelho é a parte mais importante do Espiritismo. Todos esses livros que o Espiritismo tem, que gosta de exibir, de colocar, se tirar esse aqui, é a mesma coisa que tirar a vida do nosso corpo. Sobra alguma coisa, pode fazer uns transplantes, coisa assim, mas tirou a vida. O Evangelho é o que garante a vida, por isso que ele é importantíssimo. Se não houvesse o Evangelho, Jesus não tivesse deixado e ficou na mão dos evangelistas passar essa mensagem, se não tivesse ficado isso aí, pouco ia adiantar esse resto dos livros sobre o Espiritismo, porque é uma sequência. Primeiro nós temos que entender do Evangelho, para depois entendendo outras coisas. Porque o Jesus ele vem tocar justamente na área do nosso sentimento, que é a área mais mal resolvida nossa. Nós somos melindrosos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas. Está na área do sentimento. E é onde mais a gente sofre, embora culpe os outros. Mas é a gente, porque tem esses defeitos muito latentes na gente. Então, essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Observar essa lei, botar em prática, que é uma das coisas mais difíceis. Entender é fácil, botar em prática, ser exemplo. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. O amor no seu sentido amplo, não o amor como desejo, como atração física. Que a maioria das pessoas, principalmente na juventude, eu estou amando, está desejando. Se ficarem juntos e se aguentarem, pode surgir o amor, porque o amor é quando a gente aceita as pessoas como elas são, que é uma das grandes dificuldades nossas. Aceitar as pessoas do jeito que elas são. E se queremos que ela mude, dê o exemplo para ela. Então vai ser, isso é simples. Os complicados somos nós. O Evangelho é simples, o Espiritismo é simples, mas nós complicamos. E aqui tem alguma, porque quando o Kardec começou a se interessar lá pelas mesas girantes, por aqui, porque ele começou a dizer, mas como é que uma mesa vai falar? Às vezes não tem inteligência. Então ele foi para ver. Como é que ela pode levantar? Como é que uma cadeira levanta? Não é ela que está fazendo isso. Ela tem alguma coisa por trás disso. Então ele se interessou nisso, foi pesquisar. Inclusive tinha uma mulher que já tinha começado. E ele segue na mesma situação. Ele continua interessado
Ele continua interessado no fenômeno. Vocês vejam, a primeira coisa que chama a atenção dele é o fenômeno. Que é um fenômeno que não é muito explicado pelas leis da física. Ele, que é um professor de todas as matérias, uma pessoa que nunca tirava o corpo fora. Se um outro professor não vinha e ele podia substituir o outro professor, ele substituía na matéria do outro professor, coisa que a maioria dos professores não faz. Já da sua matéria, às vezes, já é difícil, que dirá da matéria do outro. E ele dava. E, além disso, ele dava aula particular. Ah, claro, agora não, vai ganhar. Ele cobrava de quem podia pagar. Quem não podia pagar, recebia a aula e não pagava. Então, você vê, é uma pessoa de bom senso. Uma pessoa que tem uma certa responsabilidade. Então, isso é olhado pela espiritualidade. A espiritualidade não confiou nele simplesmente porque pegou alguém lá e pronto. Que não foi ficar famoso. Não é. Ele já tinha mostrado quem ele era. A mesma coisa é nós. Nós queremos servir a espiritualidade, vamos mostrar que somos corretos, honestos, sinceros, e não mais uns interesseiros, mais uns vaidosos, que quer mais aparecer, quer mais pelo personalismo, que só atrapalha porque cria do orgulho. A espiritualidade sempre, para fazer as coisas aqui na Terra, precisa de nós. Se tem uma pessoa de boa vontade e que vai, muita coisa pode acontecer. Mas é a pessoa de boa vontade. O Chico tinha boa vontade, mas volta e meia ele também tinha os... que o irmão tinha que chegar lá nele e puxar a orelha. O Chico, teve uma vez que ele estava já para desencarnar, novo ainda. Aí o irmão falou assim: ô Chico, se você desencarnar agora, você vai voltar para cá com um espírito bom. Mas o projeto que nós tinha feito para acontecer aqui na Terra vai ficar, porque você não vai fazer. Porque para escrever o primeiro livro, ele já foi meio que empurrado. Daí tinha o segundo. Ah, mais um. Daí já tinha o quinto, mas não para. 10 já, 30. Acabou com quanto? 400 e poucos. Mas tinha um espírito atrás. E ele cedia. Porque não quer dizer que nós não tenhamos um espírito aí nos empurrando. Só que nós não cedemos. Nós somos teimosos, empacados. E aí a gente quer que as coisas, desabrochem. Então, nesse sentido, nós temos por isso que tem as reencarnações, porque a gente vai aprendendo. Ninguém fala mais sobre mediunidade do que o espiritismo. E quantas pessoas se interessam? As que se interessam em fenômeno. Eu quero ser médium. Eu quero psicografar. Psicografar o quê? Besteira. Porque depende do espírito que vai se comunicar conosco. Senão o que nós vamos passar? Eu me lembro que quando eu entrei para o espiritismo lá em Porto Alegre, era um centro espírita bastante grande. E eu gostava de distribuir, eu tinha comprado uma impressora matricial, aquela e tudo que eu lia que eu achava bonito, eu imprimia e distribuía. Aí o presidente do Centro Espírita começou, não, porque ele já tinha escrito um livro. E aí ele começou, não, porque você tem que escrever também, porque você tem que escrever isso aqui. Eu falei, era o irmão Mário, o nome dele. Ô irmão Mário, com tudo de bonito que existe no Espiritismo, você acha que eu teria condições de melhorar? Ou seria só mais um para querer aparecer e ainda fazer as pessoas ler o meu livro, que era uma porcaria, e deixar os outros livros que eram importantes? Ele ficou bravo. Eu falei, não estou chamando o teu livro de porcaria, estou falando se eu for escrever. Mas era.
Porque nós estávamos ali aprendendo ainda, como é que a gente já vai se metendo, né? Em querer ser professor. Eu sou aluno. Com o tempo, a gente vai melhorando. Então, aí que com o Kardec lá, tem aquele cara que entra em contato com ele por batidas e tudo, quando ele está sozinho, e ele começa a perguntar quem é esse espírito, quem é ele? Aí que ele diz assim, se quiser me dar um nome, diz o espírito de verdade. Pronto. Ele não dá quem é o nome dele. Mas uma das coisas que tem que nos chamar a atenção é que a doutrina espírita, porque veja assim, ó, isso aí está no Evangelho. Quem não quer achar que eu vou falar agora que não está, vá procurar no Evangelho. Não vou dizer onde é que está, que vá procurar, porque se não viu ainda, então é porque não estuda direito. Fica bem claro ali, ó, que os 10 mandamentos estão personalizados em Moisés. O cristianismo está personalizado em Jesus. E o espiritismo está personalizado em quem? O que vocês acham? Não querem chutar? Eu deixo para eles, porque eu já sei, isso aí é injusto. Quem pensou que está no Kardec? Claro que não vão dizer. Olha o orgulho. É uma das coisas, mas tem que se mostrar como nós somos. Aquela coisa de dar uma coisa de intelectual, e daí a gente, na hora que ele diz assim, ó, disso eu ouço desde pequeno. Olha, se fulana de tal calasse aquela boca, ela era a pessoa mais bonita do mundo. Mas quando abre a boca, estraga tudo. Que é muitas vezes. Porque a gente fala muita besteira, fala o que não é, ou quer aparentar o que não é. Então, o primeiro livro que veio sobre o Espiritismo é o livro do Kardec. É o livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é dos Espíritos, não é do Kardec. O Kardec simplesmente codificou, fez parte. E uma das coisas que fica bem claro é que o Espiritismo deixa bem claro o trabalho em equipe, tanto do lado de lá como do lado de cá. Porque o Kardec não fez sozinho, ele precisou de muitos médiuns para fazer. Ele precisou de muitas outras pessoas que encaminharam ele aí nesse encontro. Tinha um amigo dele, porque o Kardec, ele ficou uns 30 anos se interessando pelo magnetismo lá do Mesmer, que vivia um século quase antes. Provavelmente o Kardec não conheceu o Mesmer, porque quando o Mesmer morreu, o Kardec era um adolescente. Mas depois ele se dedicou muito ao magnetismo. Tanto assim que depois eles vão colocar que o espiritismo não existe sem o magnetismo. São coisas que são importantíssimas para entender isso tudo. E aí, o Kardec tem todos aqueles médiums. Junto com ele tem uma mulher muito forte, a Meli, que todo mundo reconhece que ela é um amparo muito grande para ele. E do lado de lá, ele falou espírito de verdade. Mas quem pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê essas mensagens que estão aqui, tem de tudo quanto é gente. Tem de São Luís, tem de Santo Agostinho, tem São Luís, Santo Agostinho, várias pessoas que eram do catolicismo. Então,
Vocês veem que é uma equipe muito grande do lado de lá que traz o Espiritismo. E do lado de cá, também uma equipe muito grande. Primeiro lá na codificação. Depois, para continuar aqui no Brasil, vocês acham que o Chico fez tudo sozinho? Primeiro que ele precisou do Emmanuel e de muita outra gente. Mas aqui na Terra, o Chico precisou de muito amparo e de muita gente que nem aparece, porque não personalizou as coisas. Eles fizeram de bom grado. Muitas coisas a gente sabe porque pessoas foram pesquisar. Daí que elas revelam. Mas as pessoas na época não usaram aquilo que elas estavam fazendo para aparecer. Elas fizeram de coração aberto. Aquilo lá fica bem claro. Então é isso que é um dos grandes problemas nossos no Espiritismo. É trabalhar em equipe, que nós não sabemos ainda. Por isso que eu falei em poder, em querer mandar. Que é uma coisa que nós temos que trabalhar em nós. É um defeito que nós temos. Nós já fomos mandando no passado. E queremos continuar. E esse processo, ele não é uma coisa assim muito rápida. Primeiro tem que tomar consciência. Depois tem que ficar se fiscalizando, se policiando. Tá cheio de espírito assim que gosta de policiar os outros. E a doutrina deixa bem clara. Quer policiar alguém? Te policia. Para ver como é que você está agindo. Se você está sendo o exemplo ou não está. E uma das coisas que depois eles vão dizer que o Espírito de verdade, quem coordena tudo isso é Jesus, porque ele é o Espírito mais evoluído, embora ele não apareça, porque aqui nesse capítulo tem uma mensagem que diz assim, ó: Advento do Espírito de verdade, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. O Israel de hoje que existe? Não. É o povo de Israel. O povo, lá, os hebreus. Porque o povo de Israel é aquele povo, os hebreus, que começa já lá, logo depois do Noé, lá depois Abraão, tanto assim com essa visita do Papa lá no Iraque, ele chamou muita atenção que tanto o cristianismo, os judeus, os muçulmanos estão ligados a esse patriarca antigo que é Abraão, que de lá vão surgindo as coisas, onde o ser humano vai se estruturando melhor. Mas eles começam também a fazer as tribos, que tem as 7 tribos. Eles vivem, eles não se dão bem, eles se conflitam muito. Tanto assim que quando Jesus chegou aqui na terra, eles viviam em conflito. Tinha os judeus que eram da Judéia, tinha os saduceus, tinha os nazarenos, tinha os samaritanos e assim por diante. E nenhum gostava do outro. Quer dizer, é o ser humano ainda se digladiando. Então, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Ele juntou, quanta gente ele reuniu lá na Palestina na época? Sobrou 12, mas eram muito mais. Então é aqueles que não são firmes ainda. Os apóstolos tiveram as falhas deles, mas depois que eles botaram os pés na estrada, eles foram embora. Inclusive o Judas, que ele não tinha nada contra Jesus,
ele se equivocou, porque ainda era muito voltado para o dinheiro, que é o nosso problema de hoje. Se o dinheiro fosse solução, na maioria das vezes ele é problema, porque nós não sabemos usar o dinheiro. E ali ele coloca que todos os outros, depois que Jesus partiu, todos os outros botaram pé firme. Tanto assim que todos eles morreram martirizados. O único que morreu de velhice foi o João Evangelista. O Judas Iscariote se enforcou, mas se enforcou por quê? De desgosto. Porque ele quis fazer conchavo com o poder, e o poder é falso. É só olhar a política nossa. Os mesmos que uma hora estão lá se pegando, depois estão unidos por causa de interesses. Então, mais ou menos, foi esse jogo que aconteceu na época. Depois que o Judas Iscariote viu na fria que ele tinha entrado. Aí ele ficou tão desgostoso em ver Jesus crucificado, e ele tinha ajudado naquilo, que ele se enforcou. E sabe quem foi a primeira pessoa que Jesus amparou depois que ele passou para o lado de lá? O próprio Judas Iscariote. Porque é a lei do perdão. Jesus sabia quem era aquela pessoa. E Jesus não peneirou ele, coisa que nós somos muito bons. Nós somos muito bons de peneirar as pessoas. Não é que não serve, que não é. Deus coloca junto de nós quem é para estar junto de nós. Nós que ficamos escanteando as pessoas. E cedo ou tarde aquelas pessoas vêm para perto, porque nós temos compromisso com eles. E isso acontece muito na casa espírita também. E nós queremos se livrar de alguém. Só que aquele alguém, Deus colocou ali, não foi por nada. Que nem a nossa família. Então tá, meus irmãos. Muito obrigado. E tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou.